Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Você pegou só o finalzinho do último bloco? Você pode acompanhar no YouTube, porque agora nós estamos baixando os nossos programas todos lá. E vocês vão ter essa diversidade, né, de temas. E, em especial, agora que nós estamos iniciando o mês, como não falar sobre o Setembro Amarelo? Prevenção ao suicídio, nosso convidado não poderia ser outro, né, gente? Edilson Reis, ele que é capelão do Hospital Universitário, coordenador do curso de prevenção ao suicídio e ainda professor da Universidade Federal, que faz um trabalho muito sério, já não falo mais só em Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil mesmo, e vem fazendo muita diferença em nossa sociedade. E estávamos falando em relação a essa questão mesmo da medicalização, enfim. Mas, Reis, e a questão do álcool em relação ao suicídio? É associado. No Brasil hoje morre mais pessoas consumindo bebida alcoólica do que AIDS, suicídio, feminicídio e violência urbana. Tá? Então o álcool ele tem que ser debatido como uma questão de saúde pública. Sabe por que diminuiu hoje a questão do consumo de cigarros? Publicidade. Leis específicas que proibiram a publicidade. Porque aquilo que repete, a pessoa consome. Nós temos que ter essa mesma vertente sobre o alcoolismo. O alcoolismo ele destrói família, ele destrói o indivíduo e a sociedade. O alcoólatra, ele é um doente mental. Ninguém fala sobre isso. Não existe beber socialmente. Existe um alcoólatra que bebe todos os dias. Happy hour é consumo de bebida alcoólica. É um alcoólatra que senta e bebe e depois dirige. Chega na sua casa alcoolizado. O álcool tem que ser debatido hoje como se debate a AIDS, como se debate a tuberculose, como que se debate o sarampo. Ninguém fala sobre isso. Todo mundo é bonito. Eu participo de eventos pelo Brasil todo, eu fico horrorizado de ver pessoas falarem tanto de vários temas de saúde pública e saem depois ali e vão beber. Beber morar, né? Eu acho imoral isso aqui. Isso é imoral. Por quê? Se nós pegarmos as pessoas que cometem suicídio, o álcool está associado. A pessoa bebe, potencializa um quadro de impulsividade. Houve um suicídio. O álcool está no meio. Houve um feminicídio, o álcool está no meio. Acidente automobilístico, o álcool está no meio. Afogamento em Mato Grosso do Sul, o álcool está no meio. O alcoolismo está em tudo. Eu sempre digo o seguinte, aonde o diabo não pode ir, ele manda um copo de cerveja gelado, aí está no inferno. A desordem e a desestrutura familiar e social. Eu recebi um jovem de 17 anos de idade, alcoólatra. Conversei com ele, expliquei. Ele falou, não sei por que meu pai e minha mãe me mandaram aqui falar com o senhor. Porque eles bebem. Eu aprendi a beber com eles. Que moral que o pai e a mãe têm. E o mais preocupante, hoje as mulheres bebem de igual modo ao homem. Não existe homem bebe mais. As mulheres e os homens bebem muito. É só nós passarmos próximo das grandes universidades aqui em Campo Grande, nós vamos encontrar jovens universitários, futuros profissionais se alcoolizando dia de semana. Então nós precisamos trabalhar isso aí. Nós precisamos falar sobre isso. Né? Nós precisamos trazer esse debate para a sociedade. Fala-se tanto em políticas públicas, mas quem fala em política pública acaba o belo discurso e vai tomar cachaça. Políticas públicas é a valorização da pessoa humana. Porque quando o álcool se instala numa família, destrói todas as relações interpessoais. Eu estou falando por quê? Porque só conhece essa realidade quem tem um alcoólatra, um bêbado e uma bêbada dentro de casa. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Precisamos ter padrão de moralidade para trabalhar sobre isso. Nós precisamos fazer enfrentamento, isso é uma guerra. Hoje o álcool mata mais que todas... No Brasil morrem mais pessoas por ano sobre o efeito do álcool ou a consequência do álcool do que todos os soldados
na guerra do Vietnã. Que isso, Reis. Mas é verdade. Isso é estatístico. Isso é dados. Isso é dados. É só nós pegarmos aí. Se nós pegarmos todos os acidentes urbanos, depois das 18 horas, das 20 horas, na quinta, na sexta e no sábado, você vai ver que o álcool está no meio. Acidentes automobilísticos com grande impacto, que mata inocente, o álcool está associado. Mas ninguém fala sobre isso. Porque é socialmente. Socialmente. Né? E a família toda necessita ser cuidada, independente, não em relação ao exemplo que você trouxe desse adolescente que foi a ti, que os pais também fazem uso do álcool, mas mesmo aquelas famílias que não fazem uso do álcool, mas têm um alcoólatra, eles também precisam desse cuidado, não? Desencadeia totalmente uma desestrutura. Desestrutura familiar. Desestrutura familiar. E o pior, o filho do bêbado, você que bebe, toma sua cachaça, sua cerveja e acha que é social, sabe como é que seus filhos são vistos? Filho do bêbado. Lá vai o filho do Zé Pinguinha. Sabe como é que teu filho te vê? Ele tem vergonha de você. Porque quando você não bebe, você é uma pessoa. Quando você bebe, você se transforma. Você acha que o teu filho, tua filha, admira o seu exemplo? Não, eles têm vergonha de você. Mas eles não vão falar. Mas eles têm vergonha de você. E aliado em relação a essa questão que você coloca da impulsividade, se este pai de família, com este exemplo, percebe alguma coisa diferente no filho, pela impulsividade pode vir até a violência com esse filho, não? Mas é o que acontece. Violência gera violência. Aonde o diabo não pode ir, ele manda um copo de cerveja gelado. E o pior vem agora, Cláudia. Hoje, as pessoas, eles bebem para ficar com reflexo, para ter visão, para ter coordenação motora, e para beber mais, eles associam o álcool com o energético. Potencializa o quê? Ele acha que está sóbrio, ele está vivo. Álcool e energético. Isso é uma bomba. E o pior vem agora. Narguilé ou narguile. Coloca um vodka e cachaça para fumar o narguilé ou o narguile. Agora colocam ainda? Coloca o diabo da cachaça. Tá? E agora, me fala, e o pior vem agora. Muitos pais dão o narguilé para o filho fumar. 5 minutos, 3 minutos usando o narguilé equivale a 200 cigarros. E ninguém fala sobre isso. Nós vamos ter logo uma geração, daqui aos 10, 15 anos, com o consumo contínuo do narguilé ou narguilé, nós vamos ter uma geração com câncer de garganta, câncer de pulmão, né? Trombose. Decorrente ao quê? O uso contínuo do narguilé ou do narguilé. E muitos adolescentes fazendo uso. Muitos adolescentes fazendo uso. Imagine esses adolescentes daqui a 10 anos. E aí quando a gente alia essa questão da rede social, é muito bonito postar a foto lá ainda, sim, por conta até das curtidas, sim, enfim. Agora, a essência do narguilé é produzido aonde e o que tem ali. Nós vamos começar uma pesquisa na Universidade Federal ali, junto com os alunos da medicina, sobre a essência do narguilé. O que tem nessa essência? Né? Nós vamos descobrir. E o que é essa essência, as matérias que tem ali, o que isso vai ocasionar no organismo do indivíduo e principalmente no sistema nervoso central do indivíduo. Tá? A essência do narguilé é produzido aonde, com que critério e com que produto e o que isso desencadeia no sistema nervoso central e no organismo desse indivíduo, pulmão, coração, rim, fígado e trombose. Vendo, gente, como a família inteira precisa estar acompanhando esse programa, reunidos aí em família, sobretudo os adolescentes. No primeiro bloco nós falamos muito em relação à questão dos idosos, né, solidão, enfim, essa questão do afastamento da sociedade, que coloca ele lá no canto. Mas, Reis, e as causas dos suicídios em adolescentes e crianças? Bom, tem vários fatores. Não existe um único fator, sim, mas a gente pode apontar algumas coisas. É uma geração que a gente pode perceber que vive no mundo da expectativa, no mundo dos sonhos. Do imediatismo. Do imediatismo, uma geração que não tem limite,
Uma geração que não sabe lidar com a palavra não é pedagógico. Uma geração com baixa tolerância à frustração. Tá? Você quer que o seu filho seja feliz, cause frustração nele com a palavra não, aguarde, espere. Isso. Tá? Isso é benéfico, isso é educativo. Isso. E outra situação, as relações interpessoais dentro da casa. Muitos desses agem pelo impulso, não tem controle sobre seu temperamento, por quê? Porque não tem limites. Tá? Muitos adolescentes que nós atendemos, observamos, conversamos, não tem nada, não tem nenhuma desordem mental, não tem depressão. Muitos têm o quê? Ausência de limite, ausência do pai, ausência da mãe. E aí a gente busca Freud, né? Complexo de Édipo. Não existe. Complexo de Édipo da criança e do adolescente hoje, inerente. Eles não têm o pai e a mãe como modelo. Acabou. Muito pelo contrário. Eles acham que o pai e a mãe são fracassados emocionalmente. E aí, trabalhando com pais, dando palestra para pais, só para pais e perguntando para pais. Qual é a decepção sua como pai? Qual é a decepção que seus filhos causam em vocês? Alguns depoimentos de pais. Demora para falar, mas alguns pais dizem falta de reconhecimento do filho. Uma das coisas que me chama a atenção é a falta de gratidão que o filho tem, a filha tem. Tem pais que falam, puxa, eu trabalho, dou tudo, dou atenção e nunca está satisfeito. Uma interna insatisfação desse jovem, desse adolescente. Só que em contrapartida, quando ele fala dessa ausência de gratidão, eu dou tudo, eu trabalho, enfim, mas ele dá tudo o quê? O material? Não. Ou a questão do afeto? Ele dá o afeto, dá o material, dá o amor, e esse filho, esse jovem, está insatisfeito. Tá. Porque também tem aquela situação ao inverso, né? Ao inverso. Que na realidade o pai provê tudo ao filho do ponto de vista material. No entanto, por conta de, até de ganhos secundários, a questão do filho, mas por conta do tempo que não tem para este filho. É outro mito que tem que ser quebrado. Gente, nós precisamos quebrar mitos aqui. Tá. O pai e a mãe precisam trabalhar. Sim. Esse adolescente precisa estudar. Mas o pai e a mãe precisam trabalhar, não é para poder, na verdade, o celular ou última geração, né? E tem muita essa questão, né, da melhor escola. O que ocorre é o seguinte, quando esse pai chega em casa, essa mãe chega em casa, sabe o que tem? A ausência do filho. O filho não dá atenção. E a ausência do filho que você fala não é nem porque o filho não está em casa, mas é porque ele está trancado no celular. Tá no quarto ou no celular? Está no mundo dele, está exigindo que este pai, esse mãe, supra as suas necessidades, das suas expectativas. A sua majestade, o filho, né? O pequeno tirano, né? O pequeno tirano. Então, é interessante quando a gente trabalha isso aqui. Por quê? Porque a gente ouve muitos especialistas, não. É o contrário. Eu trabalho com isso diariamente, nesses últimos 30 anos. O consultório está pipocando de pacientes. Eu ouço. A gente atende crianças que querem cometer suicídio, adolescentes que querem cometer suicídio na negociação. No hospital a gente ouve muito. Nas comunidades, eu tenho ido muitas, igreja católica, igrejas evangélicas, casas de orações espíritas, dar palestra. E aqui eu tenho que agradecer o Dom Dimas Lara Barbosa, que nos dá o maior apoio. Os padres aqui de Campo Grande, do estado, nos convidam para ir nas comunidades, os pastores nos convidam, as casas de oração espírita nos convidam, as universidades nos convidam. Tenho ido muito, os colégios, tá? Eu tenho 3 colégios para falar só com os pais. E a gente encontra pais totalmente decepcionados com os filhos. Porque ele dá carinho, dá atenção, mas não tem o retorno. Sabe o que é? A ausência de afeto deste criança e adolescente que não sabe retribuir o amor e o carinho que é dado. Não tem. É uma geração individualista no meu mundo, na minha expectativa, e vocês não existem. Vocês existem para suprir as minhas necessidades. É a sua obrigação. Alguns acham que é obrigação do pai e a mãe dar tudo. E o pior vem agora. Um pai até chorou
Filha de 14 anos, ele foi dar um abraço, a filha falou, para pai, não gosta de você, que nojo. Ele deixou a filha. O pior coisa foi quando a filha chegou, os colegas, amigos foram abraçados, ela saiu abraçada com os amigos, colegas, ela falou, trocando. Ele chorou no carro. Ele falou, ou seja, e não é um caso isolado, não é um caso, muitos são assim. Os filhos não querem nem que os pais, a mãe e o pai, dê um beijo, dê um abraço, dê um carinho. Mas ele dá atenção desacerbada a outros, a terceiros. Para vocês verem que as relações também dessa criança e adolescente, ele precisa aprender a amar e respeitar os pais. Aí eu volto às tradições. Precisamos buscar as tradições. Família ainda é estrutura. Só que hoje nós estamos entrando numa geração ausência das relações de afeto, carinho e tradições. E aí desencadeia toda uma desestrutura de insegurança. Quando vem uma frustração, uma decepção, uma expectativa não relacionada com essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele tem apoio aonde? O primeiro app de apoio seria a família. Ele não tem família, porque ele nunca esteve inserido nessa família. Aí vem o quê? As tragédias que a gente ouve todos os dias. Reis, pelo amor de Deus, uns 3 programas junto com você aqui, para a gente abordar uma série de outros. Nós podíamos aqui organizar, né, te convidar na sua agenda atribuladíssima, né, um programa, um mês inteiro trazendo você aqui para falar sobre esses temas que são tão importantes. São necessários nós quebrarmos tabu, mitos e lendas. De especialista, o inferno está cheio. Eu gosto de ver especialista falando coisas que não funcionam, que na prática isso não é praticável. É muito diferente quando a escuta, a rua, o lar, a crise, o sofrimento ensina muito. Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa ouvir as pessoas e calcular isso como realidade, lógico. Nós nunca podemos falar de ideologias, trazermos ideologias. Eu gosto muito do filósofo Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha ideologia formada sobre tudo. Todo dia eu estou aprendendo. Por isso que eu gosto de Darwin. A gente precisa o quê? Evoluir. Tem coisas que há 1 ano, 2 anos atrás, hoje eu vejo que não é impraticável. E as coisas estão mudando. Assim como nós somos seres, por isso que eu digo, por isso que eu digo, nós educadores temos que ter uma visão sistêmica das mudanças das relações interpessoais. E a coisa está mudando de uma forma que tem pessoas ainda que estão lendo aquele velha Xerox de 10, 30 anos atrás e colocando aquilo como uma verdade absoluta que não pode ser questionada. As coisas estão mudando de uma forma acelerada. Deixa uma mensagem para a gente. Uma dor não compartilhada dói mais. Fale da sua dor, busque ajuda e, acima de tudo, tiver com dificuldade, se ajoelhe, busque a Deus e fale da sua dor. Não se cala com a sua dor sozinho. Fala com alguém, busque ajuda. Edilson Reis, amigo pessoal que eu amo de paixão, querido, Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada. Você faz a diferença na vida de muitas pessoas, você sabe muito bem disso. Uma honra ter você aqui mais uma vez no Viver com Fé e Saúde. Deus te abençoe. Nós que agradecemos aqui em nome do nosso reitor da Universidade Federal, professor Marcelo Turini, professor Cláudio Silva, nosso diretor do Hospital Universitário, que nos dá condições para que nós possamos exercer as nossas funções, e a professora Débora, coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal, que apoia incondicionalmente todos os nossos projetos, e a minha querida chefe, professora Fátima Chiade Mamberg, que me aguenta e fala, vai. São pessoas. Por quê? Porque sozinho nós não fazemos nada. Se não fosse essas pessoas articular e apoiar as nossas ações dentro da universidade, do hospital universitário, nada nós faríamos. Então, a elas, o nosso agradecimento. Um abraço para todos vocês e a sociedade só tem a ganhar, sem sombra de dúvidas, né? Sim, a Universidade Federal existe para isso. Liberem ele novamente aqui para a gente em outros momentos, ok? Obrigada, querido. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.